último painel, né? Nós abordamos ao longo do Marandu Summit a inovação na perspectiva do que está sendo desenvolvido no próprio Estado, né? Compromissos do Estado para fomento da inovação e do empreendedorismo. Nós também falamos na perspectiva da inovação na bioeconomia, na perspectiva da inteligência artificial, na biotecnologia, e trouxemos aqui um painel sobre empreendedorismo feminino, e não poderíamos deixar de fora da programação a perspectiva da economia criativa, né, que no nosso estado, no nosso município aqui de São Luís, ele é muito forte. E, para compor esse painel, nós temos aqui a Daniele Abreu, analista técnica do SEBRAE, e aí, quando a gente fala de economia criativa, a gente lembra logo do Mobiliza, que é um projeto que a Daniele coordena aí de excelência, que cada ano, cada vez mais projetos participam, né, pessoas aderem ao Mobiliza. E é a Dani que... Eu digo para ela, Dani, eu não sei como é que tu consegue coordenar esse grupo de WhatsApp do Mobiliza, porque são vários empreendedores ali na organização, mas ela conduz com excelência. E estará mediando esse painel. Nós teremos também aqui o Fernando Teixeira, que representa aqui a Dux Produções. Nós temos a Nadir Cruz, do Comitê de Cultura do Maranhão, e comporá também esse painel o Ricardo Reis, que é o fundador e CEO da Reves. Então, nós teremos aqui esses painelistas brilhantes, compartilhando sua jornada, compartilhando aqui suas experiências conosco nessa tarde, para fechar com chave de ouro o nosso painel. Passo a palavra aqui para a Daniele, que conduzirá este painel. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Ariana, pela apresentação, pelas informações. A gente, desde ontem, está escutando pontualmente aqui falar sobre economia criativa. É um conceito que, até para a gente lá do SEBRAE, ainda é muito novo, né? A gente está aí nesse processo de evangelização, né, Nadir? Há um tempinho já, o SEBRAE voltou a atuar nessa pauta mais fortemente de 2018 para cá, mas todo dia é um aprendizado, né? Um conceito ainda que precisa ser mais difundido, apesar de o Estado do Maranhão ter um potencial gigantesco para a economia criativa, né? Que nada mais é do que a cultura e a criatividade gerando um valor econômico, em linhas gerais. Nós escutamos ontem, na apresentação aqui do INPI, brilhante, que falou um pouco do resultado do IBID, da pesquisa do IBID, né, que é o Índice Brasileiro de Inovação e Desenvolvimento, e o pilar de economia criativa para o Maranhão era o que estava melhor colocado. Então, isso já deu um quentinho no coração também, né? É um índice que a gente precisa muito trabalhar para evoluir aqui no nosso estado. Estamos correndo aí bastante, tentando melhorar nesse índice. Muita coisa está sendo feita, mas eu fiquei feliz de olhar, né? Olhando sempre o copo meio cheio, né? De olhar a economia criativa melhor posicionada. Agora há pouco, no painel anterior, também a gente escutou a menção à economia criativa, aqui dentro do contexto dos territórios, das cidades criativas, das cidades inteligentes. Então, vamos passear aqui por vários conceitos aqui ao longo desse painel. E aí, ainda falando um pouquinho de dados, né, dessa potência que é a economia criativa, a gente tem vários estudos a nível de Brasil, que a gente se baseia lá no SEBRAE, e em outros ambientes, né, para justificar os nossos investimentos, né, e as nossas ações. O principal deles é o mapeamento da Firjan, que ele foi atualizado esse ano, que ele mostra que a economia criativa representa 3,59% do PIB do Brasil, é mais do que a indústria automobilística, e a gente ainda escuta pouco falar sobre esse conceito. A geração de empregos também, e tem um conceito que eu gosto muito, que é o do efeito multiplicador da economia criativa, que é um estudo feito pela FGV, e mostra quanto que o recurso investido na economia criativa, na cultura, quanto que ele volta para a economia do país, das cidades. E aí a gente tem dados muito legais aqui, deixa eu pegar aqui nos meus registros. Esse estudo começou a ser feito na pandemia, e aí, na pandemia, todo mundo dentro de casa e tal, não tinha como
sair e, enfim, movimentar tanto, mas ainda assim, na pandemia, no estado de São Paulo, o efeito multiplicador da economia criativa em relação às políticas estaduais foi de, a cada R$1 investido, voltava 1,67 para a economia, em geral. Isso na pandemia, né? Todo mundo fechadinho, todo mundo dentro de casa. E aí, já em 2023, esse estudo já foi atualizado, muito focado na questão da Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei emergencial criada justamente por conta da pandemia. E esse efeito multiplicador ele já cresceu bastante. Então, a cada R$1 investido na economia criativa, 6,51 voltava, né? Então, para a gente ver como o impacto que ela gera nas cidades, no país, e a gente precisa falar mais sobre isso, porque isso justifica muita coisa, justifica investimento em políticas públicas, justifica um olhar diferenciado sobre essa atividade, e principalmente sobre esses empreendedores, sobre essas atividades econômicas. Então, ainda que em relação à introdução, né, a dados, a gente atualmente, desde 2024, está vivenciando também um momento histórico para o segmento da cultura, que foi a instituição da Política Nacional Aldir Blanc, ela está prevista até 2029, que é um investimento realmente histórico, com recursos descentralizados e recursos perenes aí para a cultura. Então, realmente está sendo um momento bem pujante para esses empreendedores. Muita gente está fazendo muita coisa, né, Nadir? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, em relação a desafios, né, que a gente se depara diariamente, inclusive em relação a dados, a altíssima informalidade ainda desses empreendedores, né? O que também a gente vê que, com dados, a gente tem informações já bem interessantes. Imagina se esses empreendedores, se essas atividades estivessem formalizadas, né? E esses números iam ser bem maiores, com certeza. E é algo que a gente, lá dentro do SEBRAE, trabalha bastante, né? Com a profissionalização, com a formalização desses negócios, com a melhor organização, uma gestão. Então, é o contexto que a gente está vivenciando atualmente, mas é uma atividade próspera. Eu gosto muito de atuar na economia criativa. É um ambiente totalmente diferente do ambiente das empresas tradicionais que a gente normalmente atua no SEBRAE. Então, já a partir desse resumo aqui, desse pano de fundo, a gente vai começar aqui as perguntas, né, para os nossos colegas aqui painelistas. Começo pela minha amiga Nadir, turismóloga como eu, né, Nadir? Nos formamos juntas. E Nadir, a gente estava conversando ali que ela está numa função dupla, porque ela empreende, é uma empreendedora do Boi da Floresta, e atualmente ela está exercendo a função dentro do Comitê de Cultura, que também é uma política pública dentro da PNAB, né, da Política Nacional Aldir Blanc. E aí, Nadir, eu queria saber, primeiramente, né, como é que tu estás conseguindo conciliar, né, esses desafios e essas oportunidades da tua atuação artística e empreendedora, conciliando, né, juntando com essas responsabilidades da gestão pública, né, especialmente esse fortalecimento da economia criativa. Boa tarde. Bom, eu já começo dizendo que eu inicio utilizando as tecnologias. Boa. Principalmente as tecnologias ancestrais, né? Que me valem para que eu possa estar à frente de uma instituição e que também me agrada muito estar nesse lugar de comitê de cultura, coordenar o comitê de cultura, porque o que é o comitê de cultura? É o elo entre o poder público, entre as políticas públicas e o agente de cultura, o fazedor de cultura, na verdade. Qual é o papel do Comitê de Cultura? É fazer com que ele também utilize as tecnologias e recursos para acessarem os editais, tanto da PNAB quanto, né, aos editais de empresas particulares e outras mistas que estão oferecendo editais públicos para a cultura popular. E, principalmente, para que eles também superem os desafios
digamos, da informalidade. Também isso. Mas o comitê ele tem trabalhado 3 eixos fundamentais para essa formação, que é a mobilização, a formação e a comunicação. A comunicação, por exemplo, mobilização, nós vamos conectar os fazedores de cultura para que eles tenham a ciência de toda e qualquer iniciativa pública que seja direcionada a eles, principalmente nos segmentos de audiovisual, segmentos de culturas populares mesmo, dos fazedores, dos ofícios. Então, a quebradeira de coco, ela é uma fazedora de cultura, então ela precisa acessar os editais públicos, porque, senão, não teremos essa cidade inteligente que tanto nós queremos. E aí, já aproveitando a minha fala, o melhor formato da gente chegar a essas cidades inteligentes é juntando, né? Então, assim, a academia, ela realmente precisa entender um pouco mais e se aproximar um pouco mais das tecnologias ancestrais, já levando as tecnologias, né, atuais, as digitais, né? Então, porque só assim conseguiremos superar, né, esses pequenos desafios. E o conhecimento é a base de tudo. Perfeito. E aí, puxando a fala do painel anterior do professor Érico, né, a gente tem que desenvolver mais fortemente esse senso de pertencimento, né? A cultura, ela vem de dentro para fora, né? Então, a gente tem que se conhecer, tem que valorizar e tem que perpetuar isso para as próximas gerações, né, Nadir? E esse trabalho tu faz de uma forma incrível no Boi da Floresta, né? Daqui a pouquinho tu fala um pouquinho mais sobre a tua experiência do boi, certo? E aí, aqui a segunda pergunta, passo aqui para o Fernando, a respeito dos teus principais desafios enfrentados na produção cultural independente aqui no Maranhão. Como é que é essa tua experiência? Como é empreender com inovação? Porque a gente sabe que a Dux é sinônimo de inovação aqui dentro do cenário. Boa tarde a todos. Satisfação imensa, primeiro, estar aqui hoje. Quero agradecer o convite do Antônio Roberto, diretor da Marandu, e em nome aqui da Danielis, saudar a Naldi e o Ricardo, que é meu parceiro já na nossa produção de shows, que está aqui dividindo essa bancada conosco. Quero, inclusive, dizer que nosso setor de eventos teve uma aceleração pujante nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, fruto, inclusive, de políticas públicas, né, como o PES, que foi o Programa de Retomada do Setor de Eventos. Então, esses números todos que nós temos hoje no nosso segmento, que se impulsionou, foi também através de políticas públicas que favoreceu, de alguma forma, não só os empreendedores culturais, como também toda a cadeia produtiva. E, por falar em cadeia produtiva, eu quero também dizer que esse evento não deixa de ser um evento que conta com o dedo da economia criativa, né? Você vê que tem uma estrutura aqui muito bem feita de painel de LED, você vê os operadores aqui também, que são... Parabenizo, inclusive, os fornecedores, está muito bem distribuído aí, que estava confirmando com o Ricardo, as câmeras bem distribuídas. Então, isso é algo extremamente bacana de se ver, porque você percebe que evento organizado, ele traz todo um real sentido, inclusive dentro de uma academia. E, respondendo à pergunta, dentro do nosso setor, nós temos um desafio imenso, principalmente no Maranhão, dado a questão logística, que é extremamente cara no Maranhão. Nós temos uma das malhas aéreas mais difíceis, então, quando você vai trazer artista para o Maranhão, é sempre um desafio. Ano passado, a gente teve em discussão para trazer a turnê de Bethânia e Caetano, e um dos principais pontos de discussão foi justamente a malha aérea e infraestrutura da cidade. E a gente acabou perdendo a turnê para Belém, que teve ali um estádio mais bem avaliado para receber a turnê. Então, são inúmeros desafios que nós enfrentamos, desde a estrutura da cidade, que a gente tem precariedade na questão de casas de shows, a gente praticamente não tem em São Luís. Nós temos uma dificuldade com relação à malha aérea, que era reduzida, e isso tem mudado aos poucos. A gente vê que, recentemente, o governo do Estado ampliou parte da malha aérea em nosso estado. Isso é extremamente importante, não só para o turismo, mas também para a gente que faz cultura.
E, por outro lado, a gente tem um grande desafio com relação à estrutura. Você vê que tem um equipamento muito bom aqui, mas isso é muito custoso. Então, o custo de equipamento hoje, quando você vai ter planilha para fazer show, é algo extremamente preocupante. Então, o nosso segmento, eu costumo dizer que é uma bolsa de valores. A gente talvez o mercado mais vulnerável que existe é o setor de eventos. Porque você está vulnerável ao voo cancelar, o artista passar mal e o show cancelar, você fazer o reembolso integral para o cliente. Você está suscetível ao tempo de repente acontecer alguma intempéries e o evento ser cancelado também. E tudo isso está no ônus de quem está do outro lado, né? Que produz, que executa, e a gente assume esse risco, obviamente. E Nadir falou há pouco sobre o trabalho das quebradeiras de coco, e isso me orgulha muito, viu, Nadir? Porque eu sou filho de uma quebradeira de coco, poucas pessoas sabem disso. Então, a gestão e a criação de cultura me transformou. Eu vim de uma família do interior, meus 9 irmãos, aliás, eu sou filho, o mais novo de 9, todos eles praticamente foram criados na roça. Então, eu estar na posição que eu estou hoje, através de muito trabalho, foi através da cultura. A cultura transformou a minha vida e eu tenho um grande prazer de também transformar a vida de várias pessoas através do meu trabalho, gerando emprego, gerando renda e trazendo também entretenimento para a cidade. E entretenimento não é só alegria, não é só festa, ela também é, como eu falei, geração de renda, geração de riqueza. E a cultura, basicamente, ela está ampliada, ancorada em três bases, né, que é a dimensão simbólica, que é aquilo que a gente veste, que a gente usa, que a gente vive, é um tipo de cultura. A dimensão cidadã, que é uma cultura voltada, intrínseca de direitos humanos, que todo cidadão tem direito. E a dimensão econômica, que é a indutora de trabalho e renda, aquilo que a gente realmente faz. Então, você vê que a complexidade da economia criativa, principalmente voltada para a cultura, onde estou comentando, ela tem esses 3 basilares de dimensões culturais e também está dentro de um eixo de política pública. O que é política pública, para a gente simplificar aqui? É tudo aquilo que resolve o problema do cidadão, tudo que resolve o problema da sociedade. Então, quando você vê um estado como o do Maranhão, em que a média nacional do PIB, como o Dani falou, é quase 4%, a média nacional, o Maranhão está 0,35%, segundo o IMESC, o estudo de 2025. Então, o Maranhão, 0,38% do PIB. Então, é um número extremamente baixo diante de um estado extremamente rico e potencialmente, culturalmente falando, como é. Então, nós temos um desafio muito grande aqui. E se eu falei de políticas públicas que resolvem problemas da sociedade, nós temos um grande problema aqui, que é um PIB muito baixo, de 0,38%, que a gente precisa mudar essa realidade. E a política pública ela realmente vem para reajustar esse problema. E o que Nadir falou com relação a esses incentivos que estão acontecendo para transformar vidas de trabalhadores da economia criativa, é justamente a política pública influenciando nestes setores. Nos últimos anos, a gente viu a demonização da Lei de Incentivo à Cultura. E foi um erro gravíssimo, porque a gente politizou muito o assunto. Mas, na verdade, o incentivo à cultura ele é mais antigo do que a gente imagina. Mecenas, lá na Grécia Antiga, era um grande estadista romano e ele já patrocinava poetas e escritores. Então, isso é muito antigo, o incentivo à cultura. O fato do governo, do poder público, apoiar, incentivar de alguma forma a cultura é para transformar a sociedade, resolver gargalos da sociedade e trazer as pessoas para o protagonismo cultural e que a gente muito se orgulha de ter esse crescimento muito pujante no Brasil e a gente precisa também colocar o Maranhão nesse diapasão de crescimento. Perfeito, Fernando. E as próprias políticas públicas, elas de alguma forma estão impulsionando, às vezes até forçando, né, Nadir, que essa atividade se organize, que esses empreendedores se formalizem. Então, para você captar esses recursos, é necessário você ter uma série de requisitos ali, você ter o seu CNPJ, ter suas certidões. Então, atualizados. É burocracia? Mas assim, as coisas precisam se organizar, né? Que aí sim a gente vai começar a ter dados cada vez mais reais, mais atualizados do verdadeiro impacto que a economia criativa traz dentro do nosso país, né? Que é altíssimo. E aí,
puxando aqui para o nosso colega Ricardo, já também falando, trazendo de volta o conceito do efeito multiplicador, né, que faz com que a economia criativa termine impulsionando outros setores que estão ligados indiretamente, né, como ele falou aqui, o telão, a estrutura de eventos, a gastronomia, a parte de turismo, hotelaria. Então, realmente, é uma cadeia indireta altíssima que é envolvida, né, e aí a gente tem a Reves, que é uma empresa que trabalha com drinks, com bebidas regionais e está dentro aí de todos esses eventos de grande porte aqui da cidade, né, com essa demanda crescente de São João, do Carnaval, do Natal. Então, Ricardo, como é que você se organiza e se prepara para atender esse movimento tão intenso e cada vez mais estratégico aqui, a partir desses investimentos? Então, pessoal, boa tarde ainda, né? Queria também, primeiro, agradecer o convite do Roberto para poder estar aqui presente. Para mim é uma honra, né, estar aqui, né, no meio de pessoas influentes, importantes, né, no nosso cenário local. E eu sou cria da UEMA, né, então eu sou formado aqui na UEMA, inclusive estou na segunda graduação dentro da UEMA, e para mim estar agora aqui nessa posição, para mim é extremamente gratificante, né, poder estar contribuindo de alguma forma. E respondendo a pergunta, Dani, cara, a preparação, ela para esses eventos, né, grandes, a preparação começa muito antes, né? Porque o evento em si, por exemplo, Carnaval, São João. Carnaval, por exemplo, são ali 5 dias, né? Todos os dias as pessoas vão e vivem de fato, né, aquele período. Mas para aquele carnaval acontecer, né, são diversos tipos de pessoas envolvidas, né, de diversos segmentos, né. Quem às vezes está de fora, né, desse ramo de eventos, quando tem assim muitos eventos tipo de Carnaval, de São João, que está tendo muito incentivo, né, de tanto da prefeitura como do governo do estado, as pessoas às vezes pensam que só festa e tal, mas não é isso, né? Como o próprio Fernando falou, é geração de renda, né? É um segmento que movimenta muitos empreendedores, impacta muitas pessoas. Tem pessoas que só vivem desse ramo de eventos, né? E para a gente poder chegar num evento desse, para poder operacionalizar, a gente começa a preparação desde muito antes, né? 2, 3 meses antes ali, já pensando, digamos, em Carnaval, que agora já vai começar em janeiro, né? São João, já passou o Carnaval, a cabeça já vai para o São João. e aí, tudo isso, para a gente poder fazer, a gente tem que pensar em tudo, né? Então, a gente tem que ver como é que vai ser aquele evento, quais são as pessoas que vão estar ali, né? Tentar mensurar, né, previsão de demanda, estudar, de fato, o evento em si, né? E para esses grandes eventos é ainda mais complexo, porque são muitas variáveis, né? A gente começou lá na Feirinha São Luís, né, falando da Reves, e a feirinha por si só já é um grande evento, né, mas a gente começou com uma estruturazinha pequena. E aí depois a gente começou a trabalhar em eventos com alto fluxo de pessoas e hoje a gente meio que se especializou nisso, né? Mas no começo é muito difícil, né, porque você tem que analisar vários cenários e ali desde a característica do público, né, que vai estar presente, e aí com base nisso você, né, ver o que de fato como você vai se posicionar naquele grande evento, né? E aí a gente, por exemplo, na Reves, a gente trabalha com drinks, mas não é só uma empresa de drinks, né? A gente costuma dizer que a Reves é uma marca que foi criada com base em 3 pilares, que é alegria, conexão e praticidade. Então, quando a gente vai para um evento desse, a gente busca levar esses nossos pilares, né? Porque a experiência é de fato que importa ali para o consumidor, né? Quando a gente fica muito com a cabeça ali no dinheiro, acaba que o dinheiro não vem, né? A gente, como empresário, como empreendedor, o nosso papel é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a Reves, quando ela vai para os eventos, a gente busca solucionar um problema que a gente viu como uma oportunidade, né? Que as pessoas queriam tomar drinks em eventos, mas não queriam esperar muito tempo na fila, né? Então, a gente vê que, por exemplo, no Carnaval, isso é ainda mais verdade, porque
as pessoas estão ali curtindo, por exemplo, na litorânea, ali num trio elétrico, aí vai correndo de um lado para o outro, a pessoa não quer ficar esperando, né? E a gente vai para resolver esse problema. E não só isso, mas também levar alegria para as pessoas, né? Por meio do que a gente fornece, né? Que é o serviço de bar para eventos. E isso vai desde a experiência até a questão da operação em si, né? E essa operação, para ela funcionar, aí também são várias variáveis, né? A gente precisa treinar a equipe, né? Então, desde antes desses eventos acontecerem, principalmente quando um evento de grande porte assim no cenário cultural, né? A gente tem que treinar pessoas, a gente tem algo que a gente faz na Reves, que é o Reves Day, que a gente chama, que a gente reúne todas aquelas pessoas que vão trabalhar naquele período e faz o treinamento de fato, né, para que essas pessoas atendam os clientes da melhor forma possível, né, que consigam vestir a camisa da empresa, né. E quando a gente fala do São João, por exemplo, é um evento que a gente, né, como ludovicense, tem muito orgulho de viver esse período, que é cerca de 30 dias, mas o turista também ele vem com muita vontade de ver muita coisa da nossa cultura, né? E a gente, no nosso papel, né, de estar empreendendo, mas também de mostrar a cultura do nosso estado por meio do que a gente oferece, aí a gente pensa também em muitas coisas, né? Como, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas os drinks da Reves, eles vêm com umas frasezinhas, né? Então, quando chega nesses períodos, a gente adapta, né? A gente se molda aquele período, e aí todas as embalagens da Reves vão lá com dizeres do São João, né? Vai lá, Maranhão, meu tesouro, meu torrão, aí a gente que é daqui olha e acha legal, o turista acha muito bacana também, né? Então, quando ele vem para cá, o turista ele quer viver de fato a cultura, ele quer ter contato, ele quer mostrar para as pessoas que são da cidade dele, que ele está aqui, que ele está vivendo, né? Ele vai estar lá no Bumba Meu Boi, né? Ele vai estar, por exemplo, no Boi da Floresta, vai estar lá vendo, né, de fato a cultura ali, e aí também vai ter contato com outras coisas que pode servir como uma lembrancinha para ele. Por exemplo, a pessoa toma um drink e leva aquela embalagem que a gente oferece para casa, leva para a sua cidade, utiliza de diversas formas. Então, vai desde essa parte aí, né, da experiência que a gente busca levar para os eventos, né, sempre buscando ser diferente, né? Aí que entra a questão da economia criativa, principalmente quando tem eventos com altos fluxos de pessoas, que a gente tem muitas pessoas querendo consumir e muitas pessoas também ofertando o serviço, né? Então, a economia criativa ela entra nisso aí, você se diferenciar de alguma forma para que você seja percebido, né, naquele mar de gente, por exemplo, no carnaval, né? Então, são várias variáveis, né? Se eu for falar aqui, eu vou passar aí 2 horas falando. E tu tiraste a palavra da minha boca quando tu falaste em adaptabilidade. Para mim, o que mais chama a atenção na tua modelagem de negócios da Reves, né, é a capacidade de adaptabilidade que vocês têm. A cada evento vocês estão se transformando, a cada atividade vocês estão com um formato diferente, desde as frases até as opções dos drinks. Então, isso realmente é ter o teu negócio modelado de uma forma inovadora e que está ali pronta para qualquer oportunidade, de qualquer forma. Então, acredito que isso já é ter essa mentalidade da economia criativa. E aí, puxando agora mais uma pergunta para a Nadir, agora com a visão empreendedora aí da nossa mestra do Boi da Floresta, Nadir, como é que a gente equilibra essa preservação das manifestações culturais, históricas, ancestrais, com essa necessidade de inovação e de geração de renda para os artistas e principalmente para as comunidades? É legal que eu fiquei ouvindo os professores falando, né, dos seus negócios, as 3 dimensões, principalmente, e eu fico observando que, na cultura popular, nós vivemos isso cotidianamente, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um Bumba Meu Boi, como o Boi da Floresta, que é um grupo tradicional. Se você olhar o Bumba Meu Boi Se você olhar o Bumba Meu Boi da Floresta, que olhou ano passado e olhou esse ano, você não vai ver modificações.
Porque as modificações existem porque a cultura ela é dinâmica, ela não é estática. Mas elas estão lá, só que elas são imperceptíveis aos olhos do público. Então, já ouvi pessoas dizer assim, meu Deus, o boi da floresta todo o tempo essa mesma roupa. Já ouvi isso. E aí a gente volta nessa questão da adaptabilidade que você falou, que a cultura ela está sempre se adaptando ao meio. Sempre. Por exemplo, quando há séculos o Bumba Meu Boi da floresta, mais precisamente, utiliza as tecnologias ancestrais para a sua sobrevivência, ela consegue, por exemplo, o boi da floresta estar com um pé na tradição e o outro na modernidade. Como diria a nossa escritora Maria Micol, Pinho de Carvalho, o boi ele se ajusta de acordo com o meio em que ele vive. Né? E o boi da floresta entendeu essa frase como e fez disso uma filosofia de vida. Por exemplo, o primeiro boi a escrever um projeto para um edital, esse projeto saído de dentro do barracão, Boi da Floresta, de Mestre Apolônio. Mas antes, nós buscamos quem entende melhor dessas atualidades. Quem? O SEBRAE. Então, o Boi da Floresta já namora o SEBRAE há mais de 10 anos, não é isso? Casamento, Nadir. É casamento, né? Não, eu boto namoro. Já está casado há anos, mais de 10 anos. Então, quando da criação, que eu vejo isso como uma tecnologia, quando da criação da logomarca do boi, o Boi da Floresta buscou o SEBRAE e o SEBRAE nos ajudou com a logomarca. Né? Quando que um grupo cultural poderia e deveria e pensaria entrar no audiovisual? Boi da Floresta está aí, entrou na Lei Aldir Blanc, está com... Acabei de receber aqui a comunicação de que nós fomos premiados mais uma vez. 5 prêmios já. Uhul. Né? 5 prêmios. Inclusive, o melhor de todos, que é o Guarnicê. Cine Guarnicê. Nós fomos premiados. Então, assim, utilizar da tecnologia ancestral aliada à tecnologia digital, ao nosso entender, é o melhor caminho. E ter a preocupação de manter, por exemplo, como um grupo tradicional, manter a sua dimensão simbólica, como o professor falou, que envolve o ciclo vital do Bumba Meu Boi, que envolve a religiosidade, que envolve a parte social dentro do boi, porque o Bumba Meu Boi, em uma comunidade, ele tem um papel transformador, ele tem um papel, digamos, eu não gosto de usar a palavra assistencialista, mas ele é de suporte. Ele dá um suporte à sua comunidade, né? Através do ciclo vital do Bumba Meu Boi, que envolve os ensaios, aí envolve o batizado, que é uma cerimônia, né? Repleta de tecnologias. Por exemplo, vou dar exemplo aqui. Uma rezadeira que faz a ladainha no batizado do Bumba Meu Boi. Quase sempre ela não domina as letras. Quase sempre ela não domina a escrita. Mas ela reza em latim. Isso não é tecnologia? É tecnologia. E é lindo de se ver. Né? Então, como fazer para essa rezadeira acessar aos editais? É aí que entra o Comitê de Cultura. É aí que entra o Comitê de Cultura. Olha como é linda a posição que eu estou. Eu amo, né? Pena que eu quero que renove. Por isso que a gente está fazendo bem bonitinho, bem redondinho, que é para renovar. Então, como fazer para essa rezadeira acessar esses editais públicos? O comitê chega
e mostra para ela que o netinho dela pode fazer um vídeo dela contando a sua história de vida, e esse vídeo ele vai entrar como, vai se colocar como é que eu digo? Ele vai concorrer. Sim. Ele vai concorrer àquele edital com tantos outros mestres também, né? Então, eu acho isso uma tecnologia e um desafio que nós estamos, digamos assim, superando, tentando melhorar cada dia que passa, né? É claro que a gente vai também se adaptando ao meio em que o mestre, a mestra está, porque às vezes ela não tem esse interesse, principalmente quando vem um edital carregado de muita burocracia, né? Então, o papel do comitê e dos conselhos de cultura também é isso, é fazer essa transformação, fazer com que os editais cheguem mais flexível aos mestres. Porque se ela não tem um CNPJ, se ela não tem ela tem que se inscrever. Ela deve se inscrever, não é? Ainda sentimos falta de um braço, digamos, de um braço acadêmico junto à cultura, porque trabalhando os dois viés, né? O viés da tradicionalidade e o viés da modernidade, a academia entraria nesse elo de ligação com essa tecnologia, porque a mestra precisa de um portfólio, a mestra precisa de digamos assim, de uma comunicação nas redes sociais, né? E acredito que com a memória também, né? E com a memória, exatamente. Registrado, exatamente. É por isso que a gente acredita que nós estamos, olha só a plateia, lotado, né? Para ouvir a gente falar de cultura. Isso é bacana demais. Muito obrigada, Marandu, viu? Obrigada ao professor Roberto e a toda a sua equipe. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Ainda não estou me encerrando, não. Ainda não, Nadir. Que é tecnologia que, a meu ver, não tem como ser substituída por máquina, por IA nenhuma, é a do bordado, gente. Gente, o que é um bordado do Bumba Meu Boi? Eu participei uma vez de uma oficina no Santa Fé. Gente, eu passei a tarde inteira e eu fiz uma florzinha desse tamanho, assim. Quando tu olha aquele couro do boi inteiro, a fantasia, a indumentária do Cazumbá. Gente, aquilo deve dar muito trabalho, meu Deus do céu. E aquilo ali não tem máquina, não tem tecnologia, não tem robô, não tem nada que vá substituir aquilo, gente. Então, isso precisa ser preservado, isso precisa ser perpetuado. Geração de trabalho e renda, o bordado. Sim. Geração de trabalho e renda, a confecção e a produção das indumentárias, né? Isso faz uma economia circular no meio em que o Bumba Meu Boi está. Imaginem vocês como a gente movimenta isso dentro do Quilombo Urbano Liberdade, que foram mapeados pelo IFAM municipal, 208 CNPJs culturais. Imagine só. E é até saúde mental, porque ali você foca tanto que você não pensa mais em nada, você larga o celular, você realmente fica com a atenção plena naquele trabalho ali. Eu sou muito fã mesmo. Meu sonho é aprender a fazer um bordado decente, porque realmente belíssimo, belíssimo. E aí passo agora a palavra para Fernando, novamente, para ele falar um pouco mais da experiência na gestão da Dux, principalmente como é que ela tem contribuído para a profissionalização e para a visibilidade aqui desse cenário local do Maranhão. Olha, isso é uma premissa importante, porque, assim como o poder público ele tem como dever constitucional de apoiar, de incentivar, de criar políticas públicas para a cultura, a iniciativa privada também, como dever social, ela precisa fazer isso. Então, nós, na Dux Produções, temos várias plataformas, projetos em volta dessa temática. Um dos projetos que nós lançamos foi a Arena Dux, que já está no 3º ano, foi um marco na história da capital. Pela primeira vez, pela iniciativa privada, nós fizemos uma temporada de shows 100% bilhetado e sem recursos públicos,
durante um mês, que foi o mês de agosto. Nós fizemos 8 shows. Desses 8 shows, 2 festivais. Abrimos com Afropunk no dia 2 de agosto e encerramos com o show da Lineker no dia 23 de agosto. No total, foram 8 shows. Então, isso marcou muito. Dentro desse espaço de cultura, nós colocamos uma feira de empreendedoras da periferia. Pegamos várias empreendedoras da periferia que ficaram sem custo algum, nós não cobramos nada para ela, e nem fizemos isso como publicidade, talvez vocês nem sabiam disso, nós fizemos isso mesmo como cunho social, de impulsionar essas empreendedoras, mulheres negras da periferia, para atuar dentro do nosso espaço, sem custo para elas, e trabalhar tendo lucro dentro do nosso espaço, porque a gente entende que a gente pode não só ter um espaço cultural para trazer alegria e trazer fomento à cultura e renda para a população, como também usar isso como mecanismo social de transformar a vida de pequenos empreendedores das comunidades. Nós fizemos isso. Nós temos um outro projeto chamado Nosso Palco Sua Voz, que é uma plataforma que nós criamos esse ano para dar visibilidade aos artistas maranhenses. Foi uma dor que sempre me incomodou. A gente tem um dos maiores palcos de shows da capital, e esse ano, inclusive, nós tivemos a marca de produtora com o maior volume de shows do ano na cidade, né? Então, hoje nós somos a maior produtora em volume de shows, e por muitos anos a gente não via protagonismo de artistas maranhenses nos palcos de eventos privados da capital. Então, nós criamos esse projeto, essa plataforma, reunimos mais de 80 artistas em um coffee break que nós fizemos no início do ano, para ouvi-los. Foi realmente uma plataforma como essa. Chamamos que eles, inclusive, estavam muito... Porque, assim, eu não revelei de imediato qual que seria a proposta para eles. Eu convidei para que eles viessem para esse evento, e quando eles chegaram, eu realmente falei que era para mensurar, ouvir as dores deles e entender de que forma que a gente possa, como empreendedor, incluí-los dentro da nossa plataforma. Então, nós ouvimos muitas dores. Nós tivemos, basicamente, 3 níveis de empreendedores artistas maranhenses. Pessoas com a idade mais avançada, que foram grandes artistas maranhenses, lá na década de 80 e de 90, que estiveram presentes. Nós tivemos artistas que estão em ascensão, como a Amy e tantos outros que estiveram presentes, que estão experimentando uma nova fase da carreira, já existe uma base consolidada na carreira, e nós recebemos também artistas mais neófitos, que estão começando a se descobrir na música e querendo oportunidade. Então, nós catalogamos, hoje nós temos uma plataforma, um banco de dados de todos esses artistas, com gênero musical que eles atuam, contato telefônico. Então, nós dividimos por subclasse, e conforme nós vamos executando nossos shows, a gente sempre convida eles para abrir shows nacionais de artistas que eles sempre tiveram interesse. A gente se orgulha muito de inclusive, ter sido a primeira produtora a abrir espaço para a banda Tropix, que hoje está arrebentando na cidade. Então, a primeira produtora que abriu um grande palco para eles se apresentarem fomos nós, no show de Roupa Nova. Eles estavam ainda tímidos, ainda entendendo como é que seria o comportamento deles no mercado. E eu falei para eles que hoje, na indústria do entretenimento, no segmento cultural que nós estamos vivendo, a música brasileira ela estava voltando com tudo. Inclusive, existe um estudo que indica que os jovens até 18 anos eles estão se redescobrindo a música popular brasileira através das músicas de Marisa Monte. Então, esse movimento que está voltando para o país, de ouvir a música popular brasileira, é um grande momento de artistas maranhenses, inclusive, mostrar seu trabalho, e foi isso que a gente estimulou eles estão indo muito bem no cenário. Desse levantamento do nosso Palco Sua Voz, que a gente já implantou e já está em andamento, nós temos também projetos sociais que nós desenvolvemos através da Dux Produções, e que a gente, quando se trata de projeto social, a gente não faz muita questão de fazer publicidade. Por ano, esse ano, inclusive, a gente vai distribuir cerca de 30 toneladas de alimentos. Em todos os nossos shows, a gente cria lotes sociais de alimentos que a gente arrecada. Esses alimentos são distribuídos a várias entidades sociais que fazem trabalho com menores, com pessoas que têm problemas com a AIDS. Enfim, a gente apoia diversos setores, inclusive igrejas.
Então, nós temos um mapeamento também dessas entidades das quais a gente apoia, e nós fazemos isso de forma muito de bastidor mesmo, porque a gente entende que é um trabalho que é para ser realmente perene e como objetivo social da nossa empresa. Além do projeto social e desses outros 2 projetos de festival, de arena e de incentivo ao maranhense, ao artista maranhense, nós vamos lançar ano que vem o Dux Club, que é uma plataforma de estimular o jovem a entrar no mercado da música, no mercado do entretenimento. Nós temos uma preocupação. Hoje, na cidade, nós temos praticamente 3 grandes produtoras fazendo shows na cidade. Uma ligada mais ao segmento de sertanejo e de forró, nós estamos mais ligados à música popular brasileira, e nós temos uma outra ligada mais ao brega. E que, aos poucos, o cenário, até um pouco tempo atrás, principalmente antes da pandemia, esse cenário ainda estava mais escasso. A gente já não tinha mais grandes turnês passando por São Luís. A Dux, ela entrou justamente nessa lacuna. Nós vamos fazer 10 anos ano que vem, nem parece isso tudo, mas nos últimos 5 anos foi que nós tivemos um crescimento exponencial, justamente porque nós chegamos e estudamos o mercado, entendemos as lacunas que estavam existentes e entramos de cara nisso, e deu muito certo. Nós trouxemos de volta para São Luís as grandes turnês, os grandes festivais, e esse cenário de trazer mão de obra qualificada de jovens para entender melhor como funciona isso é um dos nossos propósitos, porque nós tivemos uma grande dificuldade, porque conforme nós fomos crescendo, nós tivemos que contratar mais pessoas e não existia mão de obra qualificada para o nosso segmento. É extremamente difícil. Então, hoje, além da Dux, a gente tem uma spin-off, que é a Pulse Entretenimento, que é uma marca nossa também, e que, basicamente, eu tenho que estar utilizando os mesmos produtores da Dux para atuar nas 2 frentes, nas 2 linhas de produção, porque a gente não tem mão de obra qualificada. Hoje, a minha head de produção, que é a Esté, que agora, inclusive, está num show, já preparando para daqui a pouco a gente começar, ela é uma professora concursada, e eu tomei um café com ela um belo dia e disse, olha, você tem o perfil para ser produtora de evento. Então, puxei ela, treinei ela, e ela é fantástica. Hoje atua com a gente como head de produção, e através dela a gente já treinou outras mulheres, outras meninas para serem produtoras, e talvez hoje nós sejamos também uma das produtoras com o maior número de mulheres na equipe. Isso para a gente nos enche de orgulho. Eu entendo que as mulheres são mais detalhistas, então, para treinar também é muito melhor, não tem o vício e a teimosia do homem, que nós somos muito teimosos. Então, o Dux Club é essa plataforma que nós vamos utilizar para treinar novos profissionais para entrar no mercado de eventos e também aproximar o público da nossa marca. A gente pretende fazer rodada de conversas com os fãs da marca. Temos muitas pessoas que mandam mensagens, querendo saber como é que faz para mandar currículo, como é que faz para entender melhor como é que funciona a contratação de artistas e os bastidores da produção. Então, a gente vai criar um clube de vantagens para que essas pessoas mais interessadas em entender sobre isso venham como protagonistas. Participam de discussões sobre o futuro de eventos na cidade de São Luís, na intenção de que nós entendemos que nós estamos aqui de passagem. Então, nós queremos deixar um legado cultural para a cidade. Tá? Então, é isso que a gente pretende. A gente tem um trabalho muito perene, muito forte. O que fazemos hoje com a Dux é mais do que recolocar São Luís na rota dos grandes shows. É também geração de emprego, geração de renda e deixar, isso que eu acabei de dizer, um legado cultural para a sociedade. Perfeito, que legado e quantas inovações, né? Eu não conhecia metade desses projetos paralelos, né, internos da Dux, mas essa questão do nosso palco Sua Voz é incrível, né? A gente escuta há bastante tempo aqui os artistas, né, levantando essas demandas, falando das suas dores. É um público que a gente, enquanto Sebrae, ainda não conseguiu acessar de uma maneira assertiva, né? A gente ainda atende de forma muito pontual. E eu espero muito que a gente consiga ter esse cenário cada vez mais fortalecido e mais profissionalizado aqui. Fazer um adendo aqui, Dani. Isso é tão importante que o que nós fazemos nem sempre está intrinsecamente ligado àquilo que é do nosso segmento. Vou te dar um exemplo. Desse sábado no outro, eu vou participar de uma rodada de discussões como essa, de um fórum de mulheres ligado ao forró, que eu nem sabia que existia aqui em São Luís. Isso nasceu através de um convite que eu fiz para a família do seu Dominguinhos, que é um dos sanfoneiros mais antigos aqui da capital, e eu coloquei ele para abrir a turnê de Dominguinhos, que inclusive ganhou ontem o Grammy Latino, João Gomes, JP e Mestrinho,
E a família de Dominguinhos, de seu Raimundinho, foi que abriu o show. Então, quando eu chamei Andrezinho para fazer a participação, eu disse, Andrezinho, eu quero muito mais do que o teu show, porque isso já faz muito aqui em São Luís, se apresenta em vários lugares. Eu quero que você traga a sua geração de família, porque a geração da família de Andrezinho é toda de sanfoneiros. Pouca gente aqui em São Luís conhece. O avô de Andrezinho, que eu sou Raimundinho, quando o Dominguinhos ia para São Luís, ia para a casa deles. Então, eles têm um legado cultural absurdo, que isso precisa ser exposto. E eles nunca experimentaram um grande palco. Ele, Fernando, mas será que isso vai dar certo? É um palco muito grande. Cara, vai dar certo, vai ser fantástico, a gente vai emocionar as pessoas. E eu não estou preocupado em se conhecem ou não vocês. Eu preciso, na verdade, dar essa plataforma para vocês se tornarem conhecidos. Então, foi lindo, emocionante. Ele trouxe o pai, o avô, a tia, a mãe cantou e chorou no palco. Todos os músicos que estavam no palco eram familiares. Tinha um rapazinho que eu acho que tinha 12 anos, estava tocando teclado. Tinham 4 sanfoneiros no palco, todos os 4 eram da mesma família, todos família. Então, foi muito lindo, eles se emocionaram, choraram, o público aplaudiu. Depois disso, participaram de vários outros shows, porque acabou servindo de uma vitrine para eles, de uma plataforma. Viralizou. E aí, depois, a mãe dele me convidou para uma outra plataforma agora de forró, que não é meu segmento forró, mas o que eu quero dizer com isso? Aquilo que nós fazemos repercute muito na vida das pessoas. Eu acho que é isso que importa através do nosso trabalho. E aí eu não posso deixar de vender o meu peixe também sobre esse sentimento de, meu Deus, eu não sabia que tinha isso aqui em São Luís, né? É um sentimento que a gente percebia já muito lá nos nossos trabalhos dentro do Sebrae. É uma dor que os empreendedores daqui da economia criativa sempre reportam, né? E foi daí que surgiu o Mobiliza São Luís, né? Muita gente pergunta, mas surgiu da onde? Por que vocês criaram isso? Foi justamente para ser também uma plataforma de visibilidade, né? Mostrar realmente o que a gente tem pujante acontecendo aqui em São Luís, e é muita coisa que está dentro dos territórios, está dentro das comunidades, e que, às vezes, precisa só de uma oportunidade para se mostrarem, para se exporem, e aí o Mobiliza ele vem como esse hub, essa plataforma para isso, né? Então, dar luz ao que está acontecendo aqui na cidade. A gente costuma dizer que o Sebrae, pelo Mobiliza, ele não faz absolutamente nada. Se não tiver os empreendedores com a mão na massa... Eu costumo dizer, Dani, que nós temos aqui em São Luís uma caverna cheia de pedras preciosas, intocadas, e que praticamente ninguém conhece. São muitos talentos, principalmente na periferia. Um outro exemplo prático disso foi no dia do show de Dela Cruz, também em agosto, nós trouxemos o Batalha na Praça. Não sei se vocês conhecem. Sim, cara, é incrível aquilo dali. Incrível, vários jovens fazendo ali aquele trabalho são vários mesmo. Não, e as batalhas, elas começam nos bairros, nas comunidades, no interior do estado também. Então, para a final estadual, vem gente do Maranhão todo para cá, para as batalhas, e é sensacional. Lá na Vila Embratel tem uma, eles sempre participam conosco do Mobiliza, o Iago. Então, é um cenário enorme aqui em São Luís. E cadê esse povo, né? No dia a dia, a gente não ouve falar. Então, o propósito do Mobiliza é dar oportunidade para essas pessoas mostrarem seus trabalhos. E aí, já partindo para a última pergunta, já estão me sinalizando que o tempo está terminando, mas a pergunta aqui fica para Ricardo. Ele contou um pouquinho da trajetória da Reves, de como que ele traz a inovação para dentro do modelo de negócio dele. E a pergunta é se houve alguma virada de chave ou algum aprendizado mais marcante que tu gostaria de compartilhar aqui nesse teu processo. Tu diz assim, toda a história da Reves até hoje? Sim. Cara, tipo assim, a gente tem muito aprendizado, tipo, pessoal, né, e profissional. A primeira vez que a gente participou de um São João, a gente tinha uns 8 meses de Reves, e a gente só atuava praticamente na Feirinha São Luís. E a gente teve a oportunidade de poder estar no Arraial do Ipen, que foi um evento de 30 dias, que é algo que a gente nunca tinha feito, que era estar no evento todos os dias, né? Que a gente trabalha em evento, o evento é mais final de semana. E aí foi um grande desafio para a gente, esse período. Muita coisa que hoje a gente aplica, a gente aprendeu a fazer no meio de São João. Então, acho que empreender é muito isso, né? Você pode achar, não, vou fazer só quando eu estiver pronto. Não, mas você vai e faz mesmo, e vai aprendendo, né, ao longo do caminho. Então, muita coisa
a gente aprendeu nesse período. Também o primeiro carnaval, sempre esses primeiros grandes eventos são muito marcantes, né? Tanto de shows, como de eventos públicos também. Traz muito crescimento para a gente. Teve também, na época do primeiro carnaval também, né, assim, a Heves, a gente trabalha com drink, né, mas o nosso negócio também ele gira muito em volta da logística, porque a gente vai para o evento e a gente precisa fazer montagem daquele evento, desmontagem. Então, às vezes, quando os clientes, quando olham a Heves, eles só olham lá o atendente e a pessoa entregando aquele drink, né? Mas, para aquilo tudo acontecer, é muita gente envolvida. Hoje a gente tem mais de 100 freelancers que trabalham com a gente todos os meses, né? Muitos freelancers que vêm atrás da gente mesmo, querendo ter interesse em trabalhar com a gente, né? Pelo que a gente faz no mercado, da forma que a gente impacta. Muitas pessoas que são da universidade mesmo, né? São muito jovens, às vezes jovens que têm a primeira oportunidade de trabalho deles no mercado, então aprende muito com a gente. E essa questão de você estar em contato ali com a venda o tempo todo, isso também lhe traz muito desenvolvimento pessoal. Então, muitos dos jovens que começam a trabalhar com a gente, às vezes é um pouco tímido e tudo, mas depois ele vai ficando desenrolado, que a gente fala. Fica desenrolado e pronto, quando vai para o mercado, vai para fazer algo da profissão dele em si, ele já carrega uma bagagem consigo ali que faz muita diferença. E hoje a Heves também ela impacta muito uma comunidade, que é a comunidade ali do Miritiúa. É algo também que a gente não fala muito, né, mas que digamos, o nosso papel social ali hoje. Claro que a gente trabalha para poder realizar nossos sonhos também, mas também para realizar o sonho de diversas outras pessoas, né? Pessoas que trabalham com a gente na parte da montagem, na parte de produção, cuidando de toda a logística para os eventos funcionarem. São muito das pessoas que vêm ali da comunidade do Miritiúa, né, que é ali próximo ali do Araçagi, né? Então, ali tem cerca de 50 jovens ali que dependem da Heves nos eventos, para poder levar uma renda, né, para a sua casa também, né? Tem jovens de lá que hoje são carteira assinada com a gente, né, que são funcionários mesmo, de fato, da gente, não só freelance. Então, isso estimula muito a gente para poder continuar, para poder fazer diferença. A Heves, hoje a gente opera só em São Luís, mas o nosso desejo é de expandir, de fato, a marca, de levar para interiores, de levar para outros estados. A gente tem uma demanda muito grande para isso, né? Tem mais de 300 pessoas cadastradas no nosso banco de dados que têm interesse de levar a Heves para a sua cidade, seu estado. E isso é muito bacana, porque o nosso crescimento vai gerar crescimento também para todo um ecossistema de pessoas e também de fornecedores, de pessoas que prestam serviço para a gente. Isso é muito importante, né, nesse papel como empreendedor, né, esse impacto que você gera, tanto econômico como social, né, ambiental. Então, hoje a gente vem se estruturando para isso, né, para poder expandir. Estamos sempre estruturando processos, né, inclusive o Startup Nordeste que a gente está participando, que a gente foi contemplado, está sendo acelerado por lá, recebendo diversas mentorias, né, desde a área comercial, financeira, de marketing, governança, gestão de negócios, que vem ajudando muito a gente também a cada vez mais organizar a nossa empresa, para poder atender essa demanda que existe, né, para a gente, de levar a Heves e carregar todo o conceito que a gente construiu aqui, de carregar nossas raízes também, porque a Heves, o nome Heves vem do Reviver, né, que é lá do projeto Reviver do Centro Histórico. Então, a gente nasceu ali na Feirinha São Luís, que é próximo do Centro Histórico, e a gente tem muito orgulho disso, né? Então, para levar para outras cidades, outros estados, a gente quer manter essa nossa essência também, né, que é muito importante. E a gente está sempre em busca aí também dos incentivos, né, que vem da parte dos órgãos públicos, né? Então, programas como o Startup Nordeste são primordiais para a gente poder se estruturar para isso, poder aprender mais, né? Porque o que trouxe a gente até aqui hoje foi o nosso conhecimento que a gente tinha antes e que a gente aprendeu, mas o que vai levar a gente lá para frente são outros conhecimentos que a gente ainda não tem. Então, a gente precisa estar em constante aprendizado, né? A universidade é um ótimo local para isso, né? E não é à toa que eu estou fazendo outro curso, né? Justamente para isso, para sempre estar aprendendo. E eu acho que quando a gente
aprende, coloca em prática, né, as coisas vão acontecendo, né, eu acho que a gente tem que ser um eterno aprendiz, né, para poder seguir a vida. Perfeito, obrigada, gente. O tempo aqui passa muito rápido, é incrível, né? Imagina se o César estivesse aqui com a gente também, que é uma pessoa que tem muita experiência, acho que o tempo não ia dar. Então, pessoal, muito obrigada, Fernando, Nadir, Ricardo. Obrigada, Marandu, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que dá pano para manga. Chamem a gente mais vezes, porque a gente gosta de falar de economia criativa e difundir cada vez mais esse conceito, né, que está começando a ser mais difundido agora. Então, muito obrigada pela oportunidade, sucesso, vida longa aqui ao Marandu Summit. Eu gostaria só de fazer um pequeno destaque. Sim. E dizer que o Comitê de Cultura está em 22 municípios aqui no Maranhão, já está no 2º ano de execução, tá bom? E esses municípios não fomos nós que escolhemos, foi o radar do MINC, o radar do Ministério de Cultura, que identificou esses municípios que não tiveram acesso a políticas públicas. E é por isso que nós estamos indo lá. Perfeito. E também agradecer pelo termo de colaboração com a Marandu, né, que já está no forno, né, professor? Um podcast aí do Comitê de Cultura, né? Spoilers. A gente bota para quebrar. Bora! Obrigada. Show, obrigada. Nós queremos agradecer, né, a todos pelo convite e fazer uma ressalva. A Agência Marandu, desde quando iniciou suas atividades, que a gente promove o evento, a economia sempre esteve presente. Lembro que até para os interiores já foram. Nós levamos a Feira Preta para o Marandu Summit que fizemos em Bacabal. E a gente tem o cuidado de, em todos os eventos, chamarmos essas pessoas para participar, para trazer, expor os seus produtos, porque a gente entende que esse espaço de conexão é necessário, né? Então, somos parceiros aí, a gente apoia essa pauta. Nós temos uma pequena lembrancinha para todos. Em forma de gratidão aí pela disponibilidade. No evento de 6 anos da Marandua Heavy, se fez presente ali, apoiando. Todo mundo adorou, adoramos. E vai ter mais, que a Confra, a Heavy presente. Vamos tirar uma foto aqui na frente. Obrigada. Nesse momento, eu chamo o professor... chamo o professor Roberto Serra para encerrar esse evento, fazer sua palavra final aqui. Agora equilibrou a altura aqui. Ah, tá. Muito bem. Gente, muito obrigado. Olha, a gente encerrou da melhor forma possível esse Marandu Summit. Nadir, temos uma jornada de ideação em breve, além do podcast. Sim. Fernando, parabéns pelo trabalho, você é um guerreiro. Todo mundo aqui já deve ter ido a um show da Dux Produções. Se não foi, tem hoje Lagum, que eu não sabia, soube agora há pouco, né? Daqui a pouco. E acompanhem, sigam lá as redes sociais. Dani, você é a grande mobilizadora. O Mobiliza não seria o que é se não fosse você. Por trás, né, dessa grande orquestração de atores da economia criativa, está lá essa mulher. Ela realmente merece todo o nosso reconhecimento. Uma salva de palmas aqui para a Dani. Mas, gente, eu quero já ir encaminhando aqui para o encerramento, para nem deixar o pessoal descer do palco, que a gente vai vir todo mundo para cá para tirar uma foto juntos, dizer que inovação e empreendedorismo é para poucos, é para pessoas muito dispostas a correr riscos, a superarem obstáculos, a desenvolverem capacidade de resiliência, né, diante
de tantos desafios que são postos no dia a dia, essa a capacidade de enfrentar, né, de remar contra a maré, não é para qualquer pessoa mesmo. Então, vocês são provas disso, estão empreendendo num ramo. Já é difícil empreender em condições normais, e no ramo ou na área da cultura, eu considero que isso é ainda mais desafiador, porque existem essas variáveis que são incontroláveis, né? Às vezes, em outros campos econômicos, você consegue ter algum tipo de controle mínimo, mas nesse campo da cultura existem coisas que são difíceis até de compreensão para as pessoas em geral, como, por exemplo, os saberes ancestrais, né? O que aqueles elementos culturais podem representar para quem opera, para quem realiza aquela ação cultural, para quem está assistindo, os significados são diferentes. Então, tem uma série de variáveis ali que não são dominadas normalmente pelas pessoas. Então, naturalmente, não é para todo mundo, inovação e empreendedorismo é para realmente gente especial. É para poucos, mas é para os melhores. Os melhores eu acho que ficaram aqui hoje, né? Então, uma salva de palmas para vocês, que suportaram essa longa jornada de 2 dias e aqui estão nesse momento de encerramento. A Agência Marandu fez a sua parte, está fazendo a sua parte, vai continuar fazendo a sua parte, pautando a universidade, pautando o ecossistema de inovação do Estado do Maranhão, sobre o que pode ser feito, ainda que não venha a ser feito, porque isso não depende da gente, mas a nossa menção, o nosso chamamento, né, a nossa convocação para que o trabalho ocorra, isso nós vamos continuar fazendo, e naquilo que depender da gente, vamos continuar contribuindo, como estamos agora prestes a fazer com o Comitê de Cultura do Estado, com atores como vocês. Confraternização esse ano, vai ter reves. Não sei se dá para fazer um show com a Dux, mas a gente até ensaiou, né? Eu falei com a Amanda, a gente quer trazer para o encerramento do Marandu Summit o Lobão, porque era um contato que a gente tinha ali. Vamos trazer com a Dux, ela ficou animadíssima, mas aí faltou patrocínio, faltou uma opção de coisa, o tempo não deu, está aqui, né? O show é esse, e eu saio daqui com as energias renovadas, com a bagagem cheia. Talvez não tenha ninguém aqui no Marandu Summit, nessas 3 edições, que mais tenha aprendido, porque eu sento ali na primeira fileira e eu fico prestando atenção em tudo, então eu aprendo com todo mundo o tempo todo. E eu, às vezes, fico chamando meio que, venham para cá, porque a gente aprende o tempo todo. Só eu e o Vasconcelos, né, Vasco? Ficamos aqui atentos a tudo o tempo todo. Às vezes não dá para ficar parado mesmo, porque tem essas movimentações naturais, porque esse evento não é só esse palco. Ele também tem as oficinas, teve um Ideaton rodando ali, uma série de reuniões estratégicas que foram realizadas, uma delas, inclusive, vocês estão convidados a participar, Sebrae já será signatário, um grande pacto pelo desenvolvimento do Estado do Maranhão, pela via da inovação e do empreendedorismo, com uma mobilização estruturada, pragmática, passo a passo do que devemos todos, dentro de um arranjo de cooperação interinstitucional, fazer nos próximos tempos. Porque a gente vive dizendo, vamos desenvolver o Estado do Maranhão, vamos alavancar a economia do Estado do Maranhão, aí fica cada um trabalhando por si mesmo, no seu lugar, ninguém integra força com ninguém, não existe sinergia e a gente não sai do lugar. Então, para acabar com isso, a gente está propondo, e esse eu acho que talvez seja o grande resultado do Marandu Summit 2025, um plano de ações estruturado junto com a Amprotec, que é a Associação Nacional de entidades promotoras de empreendimentos inovadores. A Amprotec vai nos subsidiar em termos de referenciamento, porque é ela quem detém as competências hoje no Brasil para, por exemplo, estruturação de parques tecnológicos, incubadoras de empresas, hubs de inovação de maneira geral. Então, eles estão se colocando à nossa disposição e a gente vai explorar isso. Sebrae é já o primeiro parceiro de primeira hora. Então, gente, fica aqui, de maneira geral, nossa gratidão por essas pessoas que aqui estão dividindo o palco comigo, que representam
todas as outras. Ao todo foram 53 pessoas que compuseram ou um dos painéis temáticos. Digo, inclusive, que esse foi o melhor Marandu Summit de todos. Naturalmente, a gente vai evoluindo com o passar do tempo. A melhor programação, a mais rica, a mais sofisticada. E só foi por quê? Porque nós tivemos gente que está fazendo acontecer, que não está teorizando, está vivenciando isso nas suas rotinas desafiadoras de conciliação da academia, por exemplo, ali o professor Leonardo Gonchorowski, com esse campo que precisa ser desbravado, que é o campo do empreendedorismo. Então, pessoas como ele, e em nome dele, quero cumprimentar todos os professores que pararam suas atividades para estar aqui. Infelizmente, a universidade não conseguiu desenvolver uma agenda que não conflitasse. Nesse exato momento, tem outros eventos acontecendo aqui dentro da universidade, porque a gente está em meio à semana acadêmica da universidade. Então, esses conflitos acabaram comprometendo muitos dos públicos, inclusive do nosso público, mas isso não torna menos relevante o que foi feito aqui. Inclusive, tudo que foi feito foi transmitido ao vivo, para públicos que estão no interior do Estado, está gravado e ficará à disposição como um repositório para acesso a qualquer momento. Está lá no YouTube da Agência Marandu, então daqui a pouco vocês podem pegar, cortar, usar a startup da gente aqui, AutoClipper, faz corte inteligente, né, com inteligência artificial e veicula nas redes sociais. Gente, equipe, todo mundo aqui, ó, vamos tirar uma grande foto em família, a família da inovação do empreendedorismo no Maranhão, e encerrar esse tempo para dar a chance do Fernando e do Ricardo correrem para o show logo em breve. É para isso que tem equipe, né? Ó, quem ficou esperando o ingresso para o show, lamento, está lotado, não vai dar. Drink só indo lá, né? Porque tem uma resolução aqui na UEMA que não pode bebida alcoólica. Mas aí a gente dribla a resolução e faz a festa na Marandu, que é no centro. Então está fora do campus. Ótima estratégia.